Não há amor sem liberdade. E a liberdade é um dom de Deus. Só que não é fácil fazer uso da liberdade. A gente precisa aprender a utilizar a liberdade da maneira correta. E quando a gente vai exercer a liberdade, geralmente a gente tem o grande desafio de agradar a Deus ou agradar o nosso próprio coração. A lição de todo esse trimestre mostrou para a gente o preço que se paga por uso da liberdade. E quando o homem escolhe errado, ele colhe consequências que afetam a vida dele, a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e das gerações futuras, porque o registro da nossa decisão fica marcado. É um marco ou para a vida ou para a morte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade, no fechamento dessa lição do trimestre e no fechamento da lição desta semana. Para mim foi muito precioso aprender como usar a liberdade. E eu ainda não sei totalmente como é. Porque eu tenho a impressão que muitas vezes, como você, eu também escolho errado. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Como é que foi o seu Natal? Conta aí pra gente. Espero que você agora esteja na reta final do ano, se preparando para o encerramento do ano 2025. Da semana seguinte, a gente cruza a linha da chegada do final do ano e inicia uma nova jornada em 2026. Eu quero estar lá firme e quero encontrar você firme cada dia na nossa meditação, estudo da Bíblia aqui no Mapa do Dia da lição da Escola Sabatina. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque queremos que esse canal abençoe mais gente. E quando você curte o vídeo, você também está referenciando o vídeo para outras pessoas. Faça isso, nos ajude aqui a termos um final abençoado ao final de cada estudo, de cada lição. Muito bem, no estudo adicional, que é o estudo da sexta-feira, o autor sempre recomenda a leitura de um dos livros da escritora Ellen White. Desta feita está indicando Patriarcas e Profetas, página 456 até a página 459, que é o capítulo que fala das últimas palavras de Josué. Olha só, o uso da liberdade é o mais precioso dom que a gente pode ter. Contudo, também é o mais perigoso que a gente pode ter. Se a gente não prestar atenção, a linha tênue que divisa adorar a Deus ou a um ídolo, que pode ser o nosso próprio coração, nosso próprio eu, nossa própria vontade, é uma linha muito tênue, elas estão muito grudadas. Então a gente tem que saber o lugar certinho para a gente não fazer a coisa do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E sem a liberdade não há amor. Deus nos fez seres morais livres, não somos robôs. Nós temos que exercer o direito da liberdade para adorar a Deus. E nessa história conclusiva do livro de Josué, a participação desse grande líder na liderança do povo, nós vamos encontrar aqui muitas coisas. E entre estas coisas, uma declaração da escritora Ellen White aqui nesse texto que a gente recomenda para você ler hoje, do Patriarcas e Profetas. Quando Israel sai do Egito, uma multidão de egípcios e sai junto com os israelitas. Entre esses egípcios que saíram,
E entre esses israelitas que saíram, havia uma classe arraigada, tendo arraigado no seu coração a idolatria. Praticavam a idolatria abertamente lá no Egito. E agora que eles seguem na jornada do deserto até conquistar Canaã, nunca conseguiram jogar fora os seus ídolos. E você pode perceber que toda vez que Deus chama o povo para um reavivamento, uma restauração, uma reforma, era uma recomendação repetida, a mesma. Lancem fora os seus ídolos. Foi assim quando Jacó se reúne em Siquém. E a gente pode ver que na Bíblia, geografia também é teologia. Siquém marca um começo com a vida de Jacó. Siquém marca uma continuidade com o término da vida de Josué e uma nova jornada. Em Siquém, esta parte geográfica, há ali um encontro de Deus com o povo e do povo com Deus. Há ali um desejo de reativar um grande sonho, a adoração somente a Deus. Sabe que quando Israel ouve Jacó, os filhos de Israel, para lançarem fora os ídolos, para tirar das argolas, das orelhas as argolas, lançar as pendentes fora, era um compromisso que o pai estava pedindo dos filhos, dos netos e dos bisnetos. E esse compromisso era um exercício total de liberdade. Nada era impositório, mas era sugestivo. Deus, quando quer ser adorado, ele sugere. Lancem fora as coisas que podem comprometer a adoração a mim. Então aí quando hoje, eu sempre batalhei, sempre houve uma luta para entender essa questão e fazer outros entenderem essa questão do uso de joias. E há pouco tempo eu tive essa conclusão. Joia está muito ligado com idolatria. Por quê? Porque são objetos que tomam o lugar essencial na vida de uma pessoa. Porque muitos querem adorar a Deus, mas muitos não conseguem se desapegar das suas joias. Então, se essas joias permanecem, elas são uma simbologia, um marco de idolatria. E hoje, quando a gente fala de joias, a gente vai falar de vários aspectos ligados às joias. A gente tem que respeitar todas as pessoas do jeito que elas são, mas a gente não pode deixar de ativar nelas o desejo da escolha, o senso de liberdade e de adorar somente a Deus sem que algo interfira nessa adoração. Portanto, Deus sempre pede, lance fora os ídolos e as joias. Então, está sempre uma coisa ligada à outra. E agora, quando Josué cruza o Jordão, conquista a terra, está se despedindo do povo, ele quer deixar claro a importância da decisão coletiva e da decisão individual. Ao longo da história de Israel, as decisões coletivas impactavam todo o povo. Mas a decisão individual também impacta o povo. Ou seja, quando você decide coletivamente, quando Israel decide coletivamente, está aplicando, fazendo uma conexão do papel da igreja. Quando você se une à igreja e passa a fazer parte do povo de Deus, que é a igreja, você agora não tem mais o direito de tomar decisões individuais sem pensar que vai afetar a comunidade. Portanto, ao adentrar a igreja, ter o seu nome escrito no livro da igreja e, consequentemente, escrito no livro da vida, suas decisões já não são mais somente suas. Suas decisões afetam todo um grupo. Deus quer que você aprenda a escolher individualmente, porque a salvação é individual. Mas Deus quer que você aprenda na igreja a respeitar as decisões de uma maneira coletiva. As suas escolhas dentro de uma comunidade afetam toda a comunidade.
Portanto, a Bíblia é muito clara em dizer: o escândalo vai vir, o escândalo chegará, o escândalo acontecerá. Assim foi desde Adão, assim será até a volta de Jesus. Mas a Bíblia adverte: ai daquele que faz tropeçar um próximo, ai daquele que gera o escândalo. Ou seja, então, nós temos a responsabilidade, no uso da nossa liberdade, de pensar no próximo, pensar no outro, porque nossas escolhas afetam as pessoas de uma maneira muito coletiva. Como um líder verdadeiro da nação, Deus orienta Josué a se despedir do povo, mencionando a questão do uso da liberdade. Mas como ele sabia que a liberdade afeta o povo, ele dá o exemplo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o papel da gente que lidera a igreja. Se a gente quer repreender alguém no seu erro, no seu pecado, a gente tem que deixar claro qual é a nossa posição. Eu não faria isso. Eu não agiria como você está pensando em agir. Eu até creio como você, mas em função da coletividade, da igreja, do meu testemunho, do meu exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, em resumo, na lição desta semana, que foi marcante para nós, eu quero deixar claro para você esse papel, né? Que você não pode deixar de esquecer de que a liberdade tem um preço. A liberdade é um dom com um custo alto. Eu quero que você guarde aí essas palavras de Martinho Lutero, me impressionaram bastante. Ele diz assim: aquilo a que seu coração se apega e em que confia, esse é realmente o seu Deus. Pare para pensar, é muito profundo. Vou repetir: aquilo a que seu coração se apega e em que confia, esse é realmente o seu Deus. A idolatria era uma característica básica das culturas da época de Israel. E eu pergunto hoje, eu sou adventista, você é adventista ou de qualquer uma outra igreja, como é que a idolatria pode estar invadindo seu coração? O que pode estar se tornando um ídolo? Lança fora. Quer seja uma joia, uma roupa, um carro, o dinheiro, tudo isso são coisas que estão à nossa disposição, mas não devem tomar o lugar de Deus. Que Deus te abençoe. Minha oração para você é esta. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, nos ajude a vencer a idolatria, a remover do nosso coração qualquer barreira que nos impeça de ter comunhão contigo. Eu oro e peço por meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?